Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Zapp. Estamos começando o Foz Pet na TV, esse programa criado com todo amor para você tutor aí do outro lado, sentado no sofá, que ama seu pet e adora esse incrível universo do mundo pet. Aqui você encontra sempre as melhores curiosidades e entrevistas, sempre feito para vocês. E podem mandar perguntas, sugestões, quem vocês querem ver aqui no nosso programa. E tá aqui, ó, o e-mail fozpetnatv@gmail.com. Quero muito agradecer minha stylist, minha maquiadora, a Josiele Miller. E o Instagram dela também está aparecendo aqui, é o @coffmakeup. E hoje o meu look do dia, quem está me vestindo é a Rosa Chiclé, essa loja maravilhosa aqui em Foz do Iguaçu. O Instagram deles está aparecendo aqui, é @rosachicléfoz. Eles procuram, né, sempre atender o seu estilo, enaltecer a sua beleza para você, mulher que ama estar bem vestida, assim como eu, mas sempre com muito conforto. A Rosa Chiclé fica aqui na Avenida Brasil, aqui em Foz, no 955, no centro. E na Vila também, eles têm uma loja na Avenida Américo Sasdelli, 1780. Muito obrigada, Rosa Chiclé, por me vestir. Adorei, ó. Perfeito o look. E no Foz Pet da TV de hoje, a minha entrevistada é uma veterinária maravilhosa, uma grande profissional. Ela é a doutora Rafaela Zanchetti. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite e espero ajudar aí todo mundo, os donos de pet, né, os tutores, a melhorar cada vez mais o cuidado com eles. Nosso objetivo é esse aqui, levar informação, né, desse incrível universo pet até os tutores. Doutora, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, sua trajetória. Então, eu sou formada há 14 anos e trabalhei em alguns lugares aqui no Brasil, mas há 11 anos eu estou no Paraguai com pet lá. Tenho 2 pets lá e fico trabalhando especificamente lá no Paraguai, né? Minha veterinária chama Mascotas e Companhia e a gente tem levado bastante novidade lá para o Paraguai. Bastante melhoras no atendimento clínico também lá. Então, o meu foco é melhorar cada vez mais a região de lá e também, se precisar, ajudar aqui no Brasil também. Você faz atendimentos ainda aqui também? Não, aqui no Brasil não, só lá no Paraguai. E, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais os atendimentos e onde está localizado? Lá em Cidade Leste, fica a clínica, fica em Cidade Leste uma e a outra em Hernandárias, no Paraná Country Club. A gente tem internamento, consultas, tem a parte de hospedagem, pet shop, banho e tosa. Então, tenta atender o máximo possível aí do setor pet, tudo que um tutor precisar, ele vai encontrar lá com a gente na Mascotas e Companhia. E doutora Rafaela, eu queria começar falando um pouquinho do início da vida do pet, né? Quando uma pessoa, né, adquire um pet, um cão ou um gato, quais são aqueles cuidados primordiais de início que não pode deixar de fazer? Primeiro de tudo, é o que eu sempre falo, às vezes é difícil a gente conseguir controlar a empolgação no começo, não tirar o pet de casa, porque precisa fazer as vacinas. Então, no mínimo, 3 doses de vacina para depois começar a dar banho no pet shop, para depois... Então, antes da vacina, olha, é importante, isso daí é uma informação que a gente pouco fala. Antes de tirar para fora e fazer aquele passeiozinho na rua ou levar para um pet shop, tem que estar vacinado. Pelo menos 3 doses de vacina. Então pode ser muito perigoso, né? Pode ser perigoso. Está vulnerável, a imunidade, né? Sim, porque pode pegar sinomose, parvovirose, que são doenças que podem matar. E a gente mesmo, nossos próprios calçados, andando na rua, a gente pode trazer os vírus para dentro de casa. Então também é importante tirar os sapatos, cuidar com a higiene no momento de entrar em casa. As mesmas higienes praticamente que a gente tinha na época do Covid, teria que ter com o pet quando ele é novinho, quando não tem as 3 doses verdade, de vacina. Aqueles cuidados que todo mundo tinha, né, na época do Covid, deveriam, né, se perpetuar e continuar, porque era perfeito, né? Assim e doutora, eu queria falar, então, assim, a gente falou da vacinação. E vacinação de cães e gatos, a gente sabe que é diferente, né? Então, de cães,
as primordiais, que é essencial, seria pelo menos a 3 ou 4 doses da V10, né? Isso mesmo. Olha, a primeira dose, sempre recomendo os tutores que deem a vacina PUP, que tem uma vacina que é só para sinomose e parvovirose. Nossa, que é... Entendeu? Que é as principais. Então, dá para dar no PET ainda com 30, 35 dias. Então, se fizer essa vacina primeiro, adianta já um monte a imunidade deles aí. E depois as outras 3 doses pode ser a V10, sem problema nenhum. E falando de felinos, os felinos também tem que fazer um protocolo, dose de vermífugo, tudo certinho. Qual que é o protocolo dos felinos? Os felinos normalmente iniciam a vacinação com 60 dias de vida, né? E, depende do veterinário, mas a gente lá começa com 60 dias. Existe a vacina triple e a vacina quíntupla e a quádrupla. Eu recomendo sempre utilizar a mais completa possível. Então, para estar protegendo contra todos os tipos, que seria a quíntupla. E principalmente quando a gente falou assim, falando de felinos, eu pelo menos recomendo, eu não sou veterinária, mas eu recomendo sair, assim, adotou, adquiriu, já faz o teste de FIV e FeLV, né, doutora? Isso Porque mesmo. aqui na nossa região, eu acho que é o principal, que é uma doença altamente contagiosa, né? Isso, tem muito... E tem a vacina da FeLV, a FIV não tem vacina, mas a FeLV tem vacina. Sim, que está na quíntupla, né? Então, por isso é importante vacinar a quíntupla. E fazer o teste é importante, sim, porque primeiro, se você tiver outros pets em casa, principalmente outros gatos, trazer um felino contaminado pode contaminar o seu gato. Então é importante sempre consultar um veterinário quando vai adotar ou quando vai comprar, o que seja, sempre consultar para ver o que precisa fazer de estudos para não levar nenhum vírus ou nenhuma doença dentro de casa para os outros pets. E a gente sabe que a FIV e a FeLV é aquela doença altamente contagiosa, né? E depois... É como se fosse uma leucemia, né? Não tem cura, né? É uma leucemia, assim, mas em gatos, e não tem cura. Então, é algo que vai tratar para o resto da vida. Como a leishmania também, que não tem cura, que também trata para o resto da vida. Então, tem algumas doenças que são... Que se você tiver um pet assim, você vai ter que cuidar para o resto da vida, né? E assim... Quais seriam os sintomas? Assim, a gente sabe que a doença está instalada, então abaixa muito a imunidade, pode gerar um monte de coisa. Mas como que é o tratamento? Assim, não tem uma coisa pontual? Não tem um tratamento específico, tem que manter uma imunidade boa, tentar manter uma qualidade de vida, né? Isso, tem que tentar manter uma qualidade de vida, tentar que a imunidade esteja mais alta com medicações. E normalmente não tem um sintoma específico, como você mesmo falou. O que acontece nos gatos que FIV e FeLV normalmente... ou é diarreia ou é gripe, né? Nossa. Que daí dá a gripe, então aí vai lá com gripe, tá com gripe, mas aí quando vai investigar mais a fundo tem outra coisa que tá abaixando a imunidade. Sabe o que eu fui pensando, doutora, como que faz para quem tem um outro gato em casa que não testou positivo para FIV e FeLV, como que faz para não pegar? Fica difícil, né? Porque o contágio pode ser... mesmo pote, saliva, arranhadura, não é assim que funciona? Isso mesmo, pode ser. Por isso, se for introduzir um outro pet em casa, um outro gato, tem que fazer o teste antes para não correr o risco do seu gato ficar doente também, né? Sim. Porque é um vírus e ele passa muito fácil, né? Se tiver os mesmos potes, a convivência dos 2 gatos, então vai passar. É importante sempre fazer o teste antes. Então, como a doutora falou, e quem puder fazer o protocolo de vacinação dos gatos, a quíntupla é excelente, porque aí já vai proteger contra a FeLV, né? Isso a FeLV. Mesmo. E doutora, falando agora um pouquinho de cachorros, na nossa região, qual que é o índice, né, que você vê as doenças mais propensas aqui na nossa região para cães? Olha, o que mais acontece na nossa região, principalmente no verão, ultimamente está tendo até no inverno, é a erliquiose, que é a doença do carrapato, né? Também a gente está vendo bastante a anaplasmose lá no Paraguai, não sei aqui em Foz, mas a gente está pegando bastante casos de anaplasma. E leishmaniose, está tendo muito. Problemas de pele é bem comum, então é importante também que os tutores que têm um pet com problema de pele solicitem também ao veterinário para fazer um teste, que seja um teste rápido de leishmania, para saber, porque às vezes, porque são probleminhas de pele, o veterinário olha lá, não parece tão profundo, e depois acaba descobrindo mais para frente que tem leixe, e daí... E a leixe, como você é tutor, você deve saber, a leixe não tem cura, né, doutora? Não, e o tratamento, assim, é extremamente caro, acaba dando outras coisas, né, desencadeia outras doenças.
E a gente está com a vacina da leishmaniose interrompida, estamos sem a vacina Leishtek, então é super importante o uso, né, de repelente da coleirinha, que é fundamental. Sim, a coleira, a pipeta, porque normalmente a gente chega no pet, isso até que eu já estava pensando em comentar com você. O período que eu trabalhei aqui no Brasil, eu percebi que os tutores muitas vezes não querem dar remédio para pulga, carrapato e picada de mosquito. É verdade, muitos alegam, doutora, que assim, o remédio é muito forte, faz mal. Ou não tem, por isso eu não vou dar. Gente, pelo menos o mosquito. O mosquito tem que prevenir. É igual o dengue, igual a gente estava comentando agora há pouco aqui, antes, né, de iniciar. Dengue, por exemplo, é transmitida por uma picada de mosquito. E a leishmania também. Então, precisa estar passando repelente o tempo todo no pet. Eu recomendo sempre as pipetas, ou se não a coleira, que protege contra a pulga, carrapato e o mosquito, a picada de mosquito. Porque daí a gente vai proteger contra várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu optei por usar um Nexcare ou um Bravecto, que são medicamentos orais, é só para pulga e carrapato. Então, eu recomendo sempre que use algum spray repelente, mesmo assim no pet, para prevenir a picada de mosquito. Esses remédios são muito bons, porque realmente caem todos os carrapatos, né? Sim, só que olha, é importante manter a aplicação nos períodos corretos. Alguns é a cada 1 mês, outros são a cada 3, 4 semanas, outros a cada 3 meses. O ambiente de casa limpo também, né, doutora? Ambiente de casa limpo, a coleira às vezes a cada 5 meses. Então, manter sempre fazendo corretamente, que o seu pet nunca vai ter problema nenhum, nem de doença carrapato, nem de leixe, porque, assim, pode ter, né, mas eu falo... os riscos diminuem muito. Vamos colocar aí que se você manter o seu pet sempre certinho, com a parte de antiparasitário externo, vacinas, tudo certinho, ele vai viver o resto da vida aí, uns 90% de possibilidade de não ter problema nenhum. Com certeza. Fazendo todos, é o que eu falo, quando vai adquirir um pet, o tutor tem que ter a consciência desse cuidado todo. Não é só levar para casa, naquele momento de euforia, de alegria, é o acesso ao veterinário, a vacina, a castração, há uma boa ração, que a nutrição é fundamental. Então, é um conjunto de coisas, né, na hora de adoção que é muito importante. E você tocou num ponto de dúvidas da doença do carrapato, que assim, a doença do carrapato pode desencadear problemas grandes, severos num pet, né? Como anemia, por exemplo. Pode. Principalmente a anemia, que é o que acontece. Às vezes as pessoas não percebem que o pet está ficando doente. Ele começa a diminuir o consumo de alimento. Às vezes não tem vômito, não tem diarreia. É silencioso, né, doutor? É bem silencioso. Às vezes ele começa a emagrecer. Quando vê, ele está magro e está vomitando. Aí já vai lá, faz o exame no veterinário e está com 0 praticamente de plaquetas, precisa de transfusão de sangue. Então é bem silenciosa algumas vezes ela é bem brusca também, então depende muito de cada pet como ele reaciona. E principalmente nos gatos, né? Porque os gatos, eles escondem mais, então aí dificulta um pouco mais, né? Os gatos dificultam, só que gato, sabia que ele é mais resistente? É verdade, a gente pega às vezes gatos que tá super mal, faz um mamograma assim, tá super mal, mas o gato tá lá bem, tá comendo ainda, tá indo bem e se recupera super bem. Agora, cachorro tem que cuidar, porque ele é mais sensível, algumas raças são mais sensíveis que as outras, então mesmo que seja sem raça, às vezes dependendo da predominância da raça que ele tem, fica mais sensível, então é importante sempre estar prestando atenção em todos os sintomas, sinais clínicos que tem o seu pet. Eu tenho uma pergunta aqui da Júlia Amaral, ela é do Jardim Panorama, ela está perguntando assim, doutora Rafaela, como tratar a esporotricose em gatos? Que é bem complicado, né? É bem complicado. É demorado. Olha, é demorado. A dose da medicação zoonose também, muito... que é contagioso para os humanos. Né? É uma zoonose, a dose da medicação é muito alta, é tóxico o medicamento para os gatos, então às vezes dá diarreia, então tem que ajustar a dose, tem que parar a medicação, tem que voltar. São meses de tratamento, né, doutor? São no mínimo 3 meses de tratamento. Nossa. Então, é complicado. Eu tenho um pet, por exemplo, epilético, que todo dia eu tenho que dar remédio para ele de manhã e de tarde. Então imaginem como é ter que dar todo dia remédio. Se nem a gente às vezes consegue tomar remédio, então é difícil tratar o pet aí com esporotricose. E por isso é importante cuidar
e não cuidar. Lógico que às vezes vai ser difícil gato controlar, de não sair de casa, de não ser arranhado por outro gato, essas coisas às vezes é um pouco complicado. Mas se aparecer qualquer lesão de pele no gato, leva no veterinário, porque além do gato ser difícil de tratar, nas pessoas também. Então, por isso é importante manter esse acompanhamento antes de passar para uma pessoa de dentro da casa, já tratar o gato para evitar esse contágio. Nossa, é verdade. E nos humanos também o tratamento é devagar. Tem uma pergunta aqui do Fernando, ele falou assim, doutora Rafaela, o meu cachorro apresenta tremores com uma certa frequência. O que poderia ser? Depende dessa frequência. Eu acabei de falar do meu cachorro epilético. Pode ser uma epilepsia. Sim. Pode ser uma epilepsia. Tremores. Depende do tipo de tremor. Pode ser uma epilepsia. Depende também, se for um cachorro filhote sem vacina, pode ser que ele esteja iniciando uma sinomose. A sinomose começa com indício? Pode dar tremores. Às vezes o cachorro ele come, toma água, não tem vômito, não tem diarreia, nem nada. Tem uma pergunta aqui da sinomose aqui para fazer para você. Mas ele dá sintoma neurológico já direto, então começa com tremores, convulsão e acaba debilitando bastante o pet. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, ela está perguntando como que é o tratamento da sinomose, que é bem complicado também, né? Também é bem complicado o tratamento da sinomose. Se demora o diagnóstico também, né, doutora? Porque é uma virose, né? Então a gente não tem um tratamento específico para sinomose. Não, vamos fazer esse remédio aqui que ele vai matar o vírus da sinomose. Não tem. Entendi. Então a gente precisa fazer todos os tratamentos aleatórios, de suporte, né? Para tratar os sintomas específicos. Às vezes a sinomose dá vômito e dá diarreia, então a gente vai tratar para vômito e para diarreia. Às vezes a sinomose dá tosse, dá pneumonia, então a gente vai tratar para o problema respiratório. Então, às vezes dá problema neurológico direto, como eu tinha comentado, então aí tem que tratar o problema neurológico. Então, cada sintoma da sinomose é tratado de uma forma. Entendi. E, doutora, eu queria falar um pouquinho agora sobre castração, né? A primeira pergunta que é qual que é a idade certa para castração? Que muitos falam antes do primeiro cio, depois do primeiro cio. E eu queria que você falasse assim, da importância da castração, né, para os nossos telespectadores. Sim, é muito importante fazer a castração. Depende muito de cada veterinário a idade para castrar. Alguns cachorros, eu, por exemplo, tenho o caso do meu pet, do meu cachorro, que eu tive que esperar ele até 1 ano e meio para poder castrar, que é um macho, porque ele tinha problemas locomotores. Então eu tive que esperar formar todos os ossos deles, a articulação, tudo para depois castrar, porque eu corria risco de ter um problema maior no futuro. Então, mas normalmente, com 6 meses, as fêmeas antes do primeiro cio, antes de entrar no primeiro cio, que normalmente os 6 meses consegue aí tranquilamente castrar, as fêmeas cães, né? E os machos também, com 6 até 1 ano, talvez dá para esperar os machos um pouquinho mais. Uma pergunta, a castração precoce, você também tem gente que quer castrar com 4 meses, você é contra também, que não está tudo formado ainda, né? Não sou contra, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. É importante essa formação. O proprietário fala, não tem como tratar, não tem como vir daqui 2 meses, por exemplo, para castrar, e daí eu tenho risco dela ficar gestante. Não, então vamos castrar agora. Então depende muito de cada situação. Mas é importante sim castrar, primeiro para evitar a população aumentar, o controle populacional. Segundo, porque o pet vive muito mais saudável, evita problemas de tumores de mamas nas fêmeas, nos machos de tumores testiculares, tumores de próstata também que pode acontecer. Então, ajuda são muitos benefícios, né, para os pets. E também para nós, que queremos os pets aí na nossa casa, o temperamento deles fica muito melhor quando eles são castrados do que quando eles não são castrados. Agora, uma pergunta que também chegou aqui em questão da castração, está falando assim, é verdade que o animal castrado tem uma propensão maior para ganho de peso, doutora? Que tem esse mito também. Tem muitos doutores que têm medo de castrar e falam, vai engordar. Mas assim, tem as rações específicas também, né? Tem as rações específicas, tem pet que engorda, tem pet que não engorda, tá? Eu sou contra falar isso porque eu tenho pet que é castrado e não é gordo, não é obeso, eu também come o tanto que quiser. Eu tenho os meus 2 gatos meus castrados, eles são super magros. Então, e comem sachê, comem tudo, por isso que eu não atividade, eu não gente. generalizo, não generalizo.
começou a engordar, o pet está castrado, vamos controlar a quantidade de comida, né? Vamos controlar a quantidade de ração, se é alimento seco, então dá para pesar certinho, se é alimento úmido, então também dá para diminuir um pouco a quantidade. Mas é errado aquele tutor que deixa o potinho à vontade o dia todo lá? Ou você acha que assim, um cachorro já tem uma propensão a ganhar peso, ou um problema endocrinológico, de repente, seria legal 3 vezes por dia? Porque um cão normal, assim, que tem atividade física, pode comer, mas alguém que tem um outro pet, tem um problema, tem que ter controlado, né, doutor? Olha, eu sempre falo para todos os meus clientes que tem que dar ração na hora certa, tirar o pratinho 15 minutos depois e o pet vai aprender a comer tudo certinho nas horas certas. Só que a minha cachorrinha não é assim. Porque ela sempre acostumou comigo, acostumou comigo há muito tempo, então eu deixava comida para vontade com ela sempre, porque ela sempre foi muito magrinha, Entendi. Mesmo castrada. Então, só que assim, com minha experiência de fazer assim e fazer da forma que eu tenho um outro pet grande que fique fora de casa, que eu coloco a ração, 15 minutos depois eu tiro, se ele comeu, comeu, se ele não comeu, ele tem o horário dele comer de novo, então ele vai comer bem certinho nos horários e a ração dele está sempre fresca. Não tem formiga, não tem cocô de passarinho, que às vezes acontece. Importante. Se fica fora de casa, às vezes os passarinhos vão lá e daí come, daí faz cocô, então pode trazer parasitas intestinais para os pets. Então, e também a ração é fresca. O cheiro da ração, o sabor é diferente quando você fornece a ração para o seu pet diariamente nos horários certinhos. Se você deixa lá à vontade, ela perde o cheiro, ela perde o sabor e a umidade também dela, ela fica mais sequinha. Então isso também pode ressecar as fezes do pet nesse caso. Em questão de gatos que não bebem muita água, os sachês dos gatos, que contém acho que mais de 70% de água, faz bem, né? Tem muita aquela coisa, conservantes, faz mal, é uma dúvida também de muitos tutores. Faz bem, Gabriela, dar um sachê sim, mas eu recomendo também, além do sachê, que muitos tutores não sabem, é ter a fonte de água. Aquela fontezinha sim, que renova a água, que tem o filtro, que sempre está com água corrente. Os gatos, normalmente, eles gostam de tomar água na mangueira, na pia, né? Sim. Às vezes fica pingando ali, eles gostam de água corrente. Então, tendo uma fonte em casa é um investimento um pouquinho alto, mas vai evitar os gatos de ter problema urinário no futuro. E daí vai evitar uma internação, outros gastos que vai ser muito maior. Então, compensa todos os proprietários de gato investir em ter uma fonte, que daí ele vai consumir mais água e vai diminuir esses problemas. Doutora, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu quero te convidar mais vezes para vir aqui e principalmente agradecer. E queria que você deixasse suas redes sociais, seu contato e mais uma vez onde está localizado os seus pets. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui, Gabriela. A Mascotas e Companhia fica localizada no quilômetro 3,5. Vocês podem procurar no nosso Instagram, Mascotas e Cia, com Y, Cia. E também fica localizada no Paraná Country Club. Esperamos que todos estejam lá para conhecer a gente e ver as novidades lá que a gente tem. Muito obrigada. Obrigada a você. Nosso programa de hoje está encerrando. Quero convidar vocês para continuarem participando, mandando para o nosso e-mail fospetnatv@gmail.com. Está aparecendo aqui na telinha de vocês. E deixar um super convite para a nossa próxima feira de adoção responsável de animais, que será no dia 12 de agosto de 2023, um sábado, das 10 da manhã até as 18 horas. Eu, junto com as protetoras, vamos estar lá com mais de 60 animais. Para quem não sabe, o Max Atacadista é o Mufato da BR-277. Então vai ser incrível. Vamos estar junto com a Droga Vet, a Pet Saf, a Plantar Vet, a Algomix e a Prontodog. Está convidada também, se quiser participar da feira, tá? Você, doutora. E será um grande evento, então a gente espera que, né, você e toda a sua família vão lá, conheçam o nosso trabalho e, quem sabe, levem mais amor para casa e um novo membro da família. Então, dia 12 de agosto, estaremos lá no Mufato da BR-277. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com mais um Fospet na TV.